Bom, entrei de novo aqui, o pessoal falou que estava desincronizado ali, áudio e imagem. Ô Bruno, e agora, como é que tá aí? Me falem aí, pessoal, tá tudo certo? Imagem, vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me vendo bem? Brandon Silva, Sônia Amaral. Legal, Supremacia Online, tá em todas. Michele de Paula. Michele me fez chorar essa semana também. Legal, show de bola, agora normalizou, então vamos seguir. Eu acho que foi a mudança de internet aqui que deu isso. Legal. Pessoal, hoje eu quero falar sobre como você pode conseguir o trabalho que você deseja, seja empreendendo ou seja sendo funcionário de alguém, né, prestando serviço para alguma empresa, tá? E por que eu vou falar isso? Eu percebo que algumas dificuldades que alguns de vocês enfrentam têm a ver com a forma como vocês olham, tá? E aí eu falo por mim também, porque eu passei por essa fase. A questão da troca da sua habilidade pela remuneração que você deseja, o tipo de trabalho que você gostaria de ter e por aí vai, tá? E aí, Carlos, tudo bem? Carlos Bonfim, meu mentorado aí, tá fazendo um trabalho bem legal, num nicho bem específico. Laerte entrou. Ana Querido entrou. Acho que é isso, né? Felipe Alexandre, hoje 22ª live do Desafio Me Recusa a Dar Errado. Bom, teve gente que saiu aqui da primeira transmissão e não voltou. Vamos voltar, pessoal. Elisama, legal. Olha o José Vinícius aí. José Vinícius, hoje já passei uma tarefinha para ele aí, né? O Felizardo do Pix e da mentoria, né? Vamos começar a trabalhar, começar a produzir, hein, Vinícius? Pessoal, deixa eu ver aqui, ó. Arancíria, acho que é assim que fala, concurseiro entrou. E hoje eu quero usar como base para algumas coisas que eu vou falar aqui, este livro aqui, Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill, essa versão nova, né, que é a edição original de 1937, né, que a editora Citadel lançou o ano passado. Eu tive a honra de escrever o copy para esse livro, o copy de lançamento, né? Que foi um copy aí também, controle, né? Ultrapassou os 7 dígitos de faturamento com uma carta de vendas minha. E esse livro é um dos meus guias, tá, gente? De trabalho. É um dos meus guias mentais, vamos colocar assim. Tá? E hoje a gente vai falar sobre a obtenção do trabalho que você deseja. E eu vou usar alguns princípios que o Napoleão Hill ensina e que eu aprendi com ele. Tá? E a ideia é que você aplique isso dentro do seu contexto. Seja você hoje um empreendedor, seja você hoje um copywriter ou um aspirante a copywriter, seja você um gestor de tráfego, um afiliado, enfim. Se você quer prestar qualquer tipo de serviço ou vender qualquer tipo de produto, o que eu vou falar aqui, o que a gente vai discorrer nessa live vai te ajudar a chegar lá com mais facilidade, tá bom? No capítulo... Deixa eu ver aqui o capítulo... Capítulo 6, onde ele fala sobre planejamento organizado, ele fala de planejamento da venda de serviços, né? E aí ele cita, né, lá dentro do contexto dele da época, tal, as pessoas que desejavam ter um serviço mais bem remunerado, né? Um serviço que elas desejassem ter. E aí ele cita o caso de um cara que se tornou sócio do Thomas Edison, né, por conta do esforço. Ele cita alguns casos bem legais, né? E aí depois ele segue com um ensinamento que, gente, faz total diferença, tá, na hora de você prestar serviço. Ele diz o seguinte, olha, em termos gerais, existem 2 tipos de pessoas no mundo. Um tipo é conhecido como líder e o outro como seguidor. Decida desde o início se você pretende se tornar um líder em seu trabalho ou permanecer um seguidor. Tá? Isso aqui é importante. E muda totalmente o contexto. Muda totalmente o seu comportamento, a sua forma de olhar, tá? E aí ele fala o seguinte, a diferença de remuneração é enorme. O seguidor não pode esperar a compensação a que um líder tem direito. Ainda assim, muitos seguidores cometem o erro de esperar tal pagamento. Tá? Isso aqui, ó, é uma visão, tá? É um esquema mental que faz total diferença. E aí você começa a pensar hoje, você hoje se comporta como um líder ou como um seguidor? Nesse caso aqui, falando de Instagram, você está como meu seguidor, né?
Mas eu digo de uma maneira geral. Na sua vida, no seu trabalho, hoje, como que você tem se comportado? Você tem se comportado como uma pessoa com um espírito de liderança ou como um seguidor? Tá? Aí ele explica uma coisa que é importante. Não é desgraça ser seguidor. Por outro lado, não há mérito em permanecer um seguidor. A maioria dos grandes líderes começou na condição de seguidor. Tornaram-se grandes líderes porque eram seguidores inteligentes. Com poucas exceções, um homem que não consegue seguir um líder de maneira inteligente não pode se tornar um líder eficiente. Olha só, isso aqui é um outro ensinamento importante, hein? Com poucas exceções, o homem que não consegue seguir um líder de maneira inteligente não pode se tornar um líder eficiente. O homem que consegue seguir um líder de modo mais eficiente é, em geral, o que se desenvolve mais rapidamente na liderança. Ou seja, você precisa encontrar um líder, se espelhar nele, segui-lo, mas também se preparar para ser um líder. Um seguidor inteligente tem muitas vantagens, entre elas a oportunidade de adquirir conhecimento do líder, do mentor, do consultor, do professor, né? Então, isso aqui é muito importante. Eu vejo muitas pessoas querendo ganhar muito, querendo ganhar mais, querendo construir um negócio de sucesso, querendo estar entre, né, os maiores do seu nicho, do seu setor, né? Mas se comportando como um seguidor e não como um líder. Vamos falar de Instagram, esse contexto que a gente está aqui hoje. Se você apenas consome o conteúdo de alguém, você, de certa forma, está como um seguidor, não como um líder. E você pode reparar, né, que quem é seguido aqui é quem cria conteúdo, quem faz live, quem começa a se divulgar, né, quem começa a ensinar alguma coisa. Agora, eu estou dando esse exemplo do Instagram apenas para aprendizado. Você não necessariamente precisa ser um líder usando o Instagram como vitrine. Eu conheço grandes copywriters que nem têm Instagram, tá? Ou então que têm e nem usam, mas são líderes em seus nichos. Você quer ver um exemplo? Dentro da área de copyright, a gente tem o Evaldo Albuquerque. O Evaldo é um cara que produz muito pouco conteúdo. E quem conhece não tem dúvida de que ele é um líder, tá? Ele está entre os melhores, já foi considerado o melhor copywriter da atualidade, não só no Brasil, no mundo. E é um brasileiro. Então, assim, a questão está em como você se comporta, em como você se porta. E não, enfim. E tem esse abismo, às vezes, entre o seguidor e o líder, é a que faz com que você continue travado. Porque você não ergue a cabeça e fala assim, cara, eu tenho autoconfiança suficiente para começar agora a ser reconhecido como um líder. Então, essa é a primeira dica que eu dou para você que quer encontrar o trabalho dos seus sonhos. Se você não começar a liderar, e aí a liderança ela tem que começar primeiro em você, você começa a se liderar para depois querer se liderar os outros, né? Isso é o que vai fazer a diferença na sua carreira. E aí o Napoleão Hill ele segue dando uma lista dos principais atributos da liderança. E aí você vai também, mais uma vez, adaptar para o seu contexto hoje. A primeira coisa que ele fala, uma coragem inabalável, baseada no conhecimento de si mesmo e da sua ocupação. Nenhum seguidor deseja ser dominado por um líder que carece de autoconfiança e coragem. Nenhum seguidor inteligente será dominado por um líder desses por muito tempo. Então, se você não tem coragem, se você não se porta como uma pessoa corajosa, ninguém vai te seguir, tá? Segunda, autocontrole. O homem, e aí ele fala que o homem de uma maneira geral, né, neutro, homem ou mulher, que não consegue se controlar jamais, o homem que não consegue se controlar jamais pode controlar os outros. Autocontrole é um exemplo poderoso para os seguidores que os mais inteligentes imitarão. Eu falei sobre isso numa das primeiras lives, tá? Terceiro, senso de justiça aguçado. Sem isso, nenhum líder pode comandar e conservar o respeito dos seus seguidores. Senso de justiça aguçado. Estrela, tudo bem? Ô, professor, acho que tem alguns minutos de live. Então aproveita aí os minutinhos que você tem. 4. Isso aqui é essencial. Firmeza de decisão. O homem que hesita em suas decisões mostra que não se garante.
Ele não pode liderar outros com sucesso. Ah, eu fico em dúvida, não sei se é isso que eu vou fazer, está sempre indeciso, né? Isso é um problema. Quinto, definição de plano. Aí linka mais uma vez com o que a gente falou aí na primeira live, definição de objetivo principal, né? Ó, o líder de sucesso deve planejar seu trabalho e trabalhar conforme o seu plano. Um líder que atua por achismo, sem planos práticos e definidos, é comparável a um navio sem leme. Mais cedo ou mais tarde, ele vai acabar nos rochedos. Caramba, isso aqui é forte. É como um navio sem leme, sem rumo. Ele vai bater nas rochas, né? Sexto, hábito de fazer mais do que é pago para fazer. Lembra do termo que eu utilizei em algumas lives, em alguns conteúdos, chamado brasileiro praticante? Se tem uma coisa que eu percebi ao longo da minha jornada, e não só como empreendedor e copywriter, porque desde 1999 até 2020, até 2010, eu trabalhei em diversos empregos. Fui ajudante de obra, fui ajudante de marceneiro, fui ajudante de almoxarifado, fui estoquista, fui repositor, fui operador de caixa, enfim, trabalhei em diversas funções. E por ler muito esses livros, como esse aqui, o Quem Pensa Enriquece, eu começava a perceber o comportamento das pessoas. O brasileiro praticante, ele só é pago para fazer aquilo que ele foi contratado para fazer. Ele jamais, ou então raramente, entrega mais do que ele é pago para fazer. Isso aqui é um problema grave para quem quer ter sucesso na vida. Você deve conhecer, ou você mesmo foi uma pessoa, e aqui eu me assumo, eu fiz isso por alguns anos, né? De ir para o trabalho, de cumprir só o protocolo, fazer no máximo o que era pedido para fazer e depois bater cartão e ir embora. Eu fiz isso por alguns anos. Depois eu comecei a perceber que aquele meu comportamento era um comportamento medíocre, de pessoas que estão na média. Agora, trazendo para quem empreende. Quando você é contratado para fazer um trabalho e você não entrega mais, você não tem aquele over-delivering, você não se destaca. Por isso que nos meus treinamentos, a pessoa compra X e recebe XY. Estão aí os meus alunos para provar. Por isso que quem compra um livro achando que vai ter algumas dicas de copy, tem um curso inteiro de copy. Tá aqui o livro aqui atrás que prova isso. E o outro ali também, ó. Agora, se você quiser ser realmente bem-sucedido, você precisa gravar isso aqui. Você não pode entregar apenas o que você foi pago para entregar. Você precisa caminhar uma milha a mais, tá? Vamos lá, outro, personalidade agradável. Nenhuma pessoa desleixada e negligente pode se tornar líder de sucesso. Liderança exige respeito. Os seguidores não vão respeitar um líder que não tem uma nota alta em todos os fatores da personalidade agradável. Tolerância, empatia, reciprocidade, tá? Tudo isso precisa ser feito. Por mais que você tenha opiniões fortes, e eu tenho várias, algumas até polêmicas e controversas, mas você precisa saber dosar a hora de falar e a hora de não falar. Você precisa saber colocar o melzinho na boca da pessoa, né? Lembra da dica? Porque senão você não terá uma personalidade agradável. Sabe aquelas pessoas assim que estão sempre isoladas, ou então batem no peito para dizer assim, não, eu falo o que tem que falar, doa quem doer. Tá? Às vezes essa pessoa ela não está sendo verdadeira. Ela não está tendo domínio de si mesma. Por quê? Se você for falar só o que você pensa, e se você for rebater tudo que falam com você, cara, raramente você vai conseguir ser um líder. Tá? Então grave isso. Oitavo requisito da liderança: simpatia e compreensão. O líder de sucesso deve ser compreensivo com seus seguidores. Além disso, deve entendê-los e aos seus problemas. Quantas vezes emprestei o meu direct para ouvir, né, lamentações, no sentido da coisa assim, a pessoa está com um problema e ela quis falar comigo. Isso tem acontecido muito durante essa série, né? Eu procuro ser compreensivo. Às vezes eu não respondo porque eu não consigo, né? Ou então às vezes eu nem vejo, mas eu procuro ser compreensivo e ter simpatia. Por quê? Cara, todo mundo está enfrentando seus desafios. E se você se coloca na posição de líder, você precisa aprender a ouvir mais as pessoas, tá? 9. Domínio dos detalhes. Liderança bem-sucedida exige domínio dos detalhes da posição de líder. 10. Disposição para assumir plena responsabilidade.
Outra coisa, se tem uma coisa que o brasileiro médio, o brasileiro praticante não gosta, é de assumir a própria responsabilidade. Quantas vezes você não se deparou com pessoas, ou você mesmo cometeu esse erro, de pessoas que sempre culpam o governo, o patrão, a mãe, o irmão, cara, quase falei uma besteira aqui, né? A ponte que caiu, mas ele mesmo não tem responsabilidade sobre os próprios fracassos. Ah, mas porque meu pai foi um pai ruim, meu pai abandonou minha mãe, porque minha mãe me batia, porque etc. Cara, para de dar desculpa. Todo mundo tem trauma, gente, todo mundo, todo mundo. Por melhores pais que você teve, melhor conforto que você teve, algum trauma você deve trazer da sua infância. Mas você não pode ficar culpando isso pelos seus fracassos. Você deve assumir a responsabilidade e falar assim, isso acaba hoje. A partir de hoje isso não vale mais, não me domina mais, tá? Então, a disposição de assumir a plena responsabilidade pela forma como você pensa e a forma como você se comporta é um requisito de líder, ok? Não fuja disso. 11. Cooperação. O líder de sucesso deve entender e aplicar o princípio do esforço cooperativo e ser capaz de induzir seus seguidores a fazer o mesmo. Liderança exige poder e poder exige cooperação. Hoje eu tenho uma equipe com várias pessoas. Tem lá o meu estrategista, o Anderson Gomes, o Lailson, a Mari, o Renato, tem lá o Leandro e o João que cuidam do designer. Cara, se a gente não tivesse cooperação, a gente não estava tanto tempo juntos. E eu já estou indo para 2 anos com essa equipe. Alguns entraram depois, outros entraram antes, né? Que é uma pessoa que coopera muito com 2 pessoas que cooperam muito comigo. Eu vou elogiar eles aqui ao vivo, a Mari e o Lailson. Cara, eles são muito cooperativos. Eles pensam pelo grupo, né? Então, isso é importante. Ter um espírito de cooperação é um grande requisito de quem quer liderar em qualquer mercado, tá bom? Então, dito isso, cara, eu acho que você já deve estar pensando em várias coisas aí que eu falei, né? Você deve começar agora a preparar o caminho para encontrar o trabalho que você deseja. Assumir o espírito de liderança, cumprir esses requisitos. Aliás, eu vou mandar a página desse livro, essas páginas desse capítulo, lá nos grupos do Eu Me Recuso a Dar Errado no WhatsApp, tá bom? E aí, Auge, beleza? A Auge falou aqui, ó, só pedrada. Muito bom. A Sônia tá falando, Paulo Macedo é um coração gigante, a gente como a gente, como se escuta por aí. Obrigado, Sônia. É um prazer ter você como aluna. A Estrela tá falando, uma vez um líder me acusou em público de algo que não fiz sem nem ao menos verificar provas. E claro, viu que não era verdade e o pedido de desculpas veio em público? Não, fraco. Isso é um problema, né? O certo é elogiar em público, corrigir em particular. Geralmente, no Brasil, se faz o contrário, né? Se corrige em público e não se elogia em particular, nem se pede desculpa, tá? Realmente isso aí é um sinal de fraqueza. Elisângela, estou passando muita dificuldade com a minha equipe de trabalho. Elisângela, todo mundo passa, tá? E não existe uma equipe boa que não tenha dificuldade. A questão agora é encontrar o caminho para resolver essas dificuldades aí, tá? Mário colocou uns coraçõezinhos. Onde acha o link do grupo? Grande carisma você tem. Obrigado, Daniel. Eu mando para você no privado depois que acabar a live, tá bom? Me dá um oi, eu mando para você, tá? Porque o link da minha bio que está lá hoje é o da promoção para você participar da minha comunidade, tá? De alunos. Mas eu te mando. Ó, eu nasci para ser líder, mas sempre tive a humildade de um seguidor. Cara, esse paradoxo é importante. Porque todo líder, todo grande líder, ele é liderado, ele sabe ser liderado. E ele sabe escolher os bons líderes. Eu sou liderado por várias pessoas. Tenho vários mentores. Inclusive, na minha equipe tem o meu sócio, eu sou liderado por ele também, né? Peço conselhos para ele, converso com ele no privado. Isso é importante, ter a humildade de ser liderado. Nenhum grande líder, tá, não tem isso. Ele precisa ter isso. Agora vamos lá. Depois que uma vez você aprendeu isso, né? E aqui no livro, o Napoleão Hill, ele começa falando dos requisitos da liderança, depois ele fala das 10 principais causas de fracasso da liderança, que eu não vou ler aqui por causa do tempo, né? E aí depois ele fala sobre como você pode se candidatar a um cargo. E aqui eu vou ler algumas coisas na íntegra, e mais uma vez eu peço que você adapte para o seu contexto.
Lembrando que o Napoleão Hill escreveu esse livro em 1937, era um outro contexto, não existia internet, não existia redes sociais, né? Mas muito do que ele escreveu ainda pode ser usado hoje, tá? Mas grave isso. Primeira coisa, antes de procurar aquele emprego dos seus sonhos, comece a trabalhar os requisitos da liderança em você. Sem isso, você continuará como seguidor, ok? E aí ele fala o seguinte, olha só. Quando e como se candidatar a um cargo? As informações aqui descritas são o resultado de muitos anos de experiência durante os quais milhares de homens e mulheres foram ajudados a comercializar seus serviços de modo efetivo. Podem, portanto, ser consideradas informações sólidas e práticas, e é por isso que eu vou ler com você. Meios pelos quais os serviços podem ser oferecidos. Primeiro, agências de emprego. Deve-se tomar cuidado para selecionar apenas firmas respeitáveis que possam mostrar registros adequados de obtenção de resultados satisfatórios. Existem relativamente poucas agências desse tipo. Hoje na internet, inclusive eu tenho 2 amigos que têm startups que são agências de emprego. Eu tenho um dos alunos, o mentorado Pedro, que trabalhou numa agência de emprego, né? Então é uma forma. E cara, essas agências às vezes divulgam vagas de copywriters, né? Você precisa ficar atento. Se você quer arrumar um emprego como copywriter, por exemplo, ou como gestor de tráfego, você pode optar por esse caminho. E aqui eu faço um adendo. Não existe pecado nenhum em ser funcionário como copywriter. Tá? Às vezes eu vejo nos grupos de copy o pessoal zoando, né, quando alguém coloca uma vaga de emprego que está fora do requisito dele. Mas tem muita gente que está querendo uma chance, uma oportunidade e que se inibe por causa disso. Mas você não pode ter vergonha, pelo contrário, cara. Você está querendo uma oportunidade para trabalhar com algo que você tem estudado. Por que não trabalhar com alguém, ter um emprego? Tá? Lembrando, começo da minha carreira no digital, eu sempre tive espírito empreendedor. Empreendia desde 2010, mas em 2015 eu me submeti a um emprego, fui funcionário. Eu só não fui CLT porque eu sempre fui resistente com CLT, né? E aí eu fiz um contrato de PJ com o meu contratante na época, mas eu fiquei 1 ano trabalhando como funcionário de alguém, aprendendo, tá? E detalhe, era um líder, uma pessoa que eu já tinha uma admiração há muitos anos. E literalmente eu sentava ao lado dele, na mesa, né? E fiquei 1 ano aprendendo com ele. Não tem problema nenhum você ser empregado, tá? E aí você pode começar a olhar nas agências de emprego. Aí o segundo caminho para você encontrar um trabalho que você gosta. Publicidade em jornais, publicações especializadas, revistas e rádio. Hoje nas próprias redes sociais e em grupos de copywriters você encontra esse trabalho, né, de gente que está divulgando alguma vaga. Agora olha só, começa a ficar interessante. 3. Cartas pessoais de solicitação direcionadas a empresas ou indivíduos com maior probabilidade de precisar dos serviços oferecidos. As cartas devem ser sempre datilografadas, né? 1000 anos atrás isso aqui, ou seja, digitadas, vamos adaptar, com capricho e assinadas à mão. Deve ser enviado junto com uma carta, um currículo completo ou um resumo das qualificações do candidato. A carta de candidatura ao cargo e o currículo de experiência ou das qualificações devem ser preparados por um especialista. E isso aqui tem uma chave, tá? O especialista em escrever uma boa carta, no caso do copywriter, é ele mesmo. E eu sempre bato nessa tecla. Não é possível que você, que já tenha estudado copy, que já entendeu o que é copywriting, não tenha nenhuma página, nenhum copy falando do seu trabalho. Você está cometendo um pecado, né? Vamos colocar assim. Por quê? Cara, você não sabe nem o que você pode oferecer para a pessoa, tá? Então, comece a fazer isso, mesmo que seja, por enquanto, a nível de exercício. Depois você vai adaptando, tá? Aliás, gente, vamos lá. Um domínio de site custa R$30 por ano, R$40 por ano. Aumentou um pouquinho. R$40 por ano para você manter um domínio. Eu tenho um domínio desde 2012, ele se chama paulomacedo.com. Macedo com 2 Cs. O Douglas está falando, estou pecando nisso. E, cara, é normal para quem já está em campo.
Porque às vezes a gente não tem tempo para parar e organizar essas coisas. A gente já está ali fazendo, né? Ó, ele está falando que o site dele está no forno há anos. Um domínio custa R$40 por ano. Cara, R$40 você gasta numa rodada de pizza. Dependendo do lugar, você nem a pizza paga. Outro dia eu fui comprar um hambúrguer aqui. Cara, paguei 40 pila no hambúrguer com batata frita. Um hambúrguer e batata frita. Falei, caraca, mano, R$40 é o preço de um domínio, eu pensei. Então, às vezes, a gente gasta com coisa fútil algo que a gente já poderia ter. E, cara, não tem segredo nenhum você comprar um domínio para você. E aí eu vejo pessoas travadas, eu tenho alunos que já estão 2 anos comigo e nunca compraram um próprio domínio para eles. Como que você quer trabalhar com digital se nenhum domínio você tem? E domínio é o nome do site, para quem não sabe, tá? www.douglasricardo.com.br, por exemplo, né? Ou então qualquer outro domínio. Eu tenho mais de 50 domínios comprados. Eu tenho uma ideia, falo, cara, isso aqui é uma marca boa, compro o domínio. Tem gente que vive só disso, comprar e vender domínio, né? Então vamos lá, você não tem um domínio ainda. Comece a providenciar isso. Cara, um site para você colocar no ar, dependendo do caso, se você quiser se arriscar a programação e desenvolvimento, se você não tem dinheiro para pagar um desenvolvedor, você no YouTube, usando o seu tempo, você consegue aprender a colocar um site no ar. Tá? Eu sempre tive muita dificuldade com desenvolvimento e programação e por isso eu sempre preferi pagar pessoas para fazer para mim. Né? Mas assim, eu estou dando uma dica para você, para não ter desculpa. Então com R$40, né? E mais alguma grana que você vai ter que pagar de hospedagem. Tem uma hospedagem que eu pago aqui que é R$9,90 por mês. Tá? Ou seja, você paga R$120 por ano. Mais 40 do domínio, menos de R$200 você coloca um site no ar. Ou então se você quiser investir, dependendo do caso, por R$1.200, R$1.500 você consegue colocar um site simples no ar, contratando alguém. Então, você não tem a sua carta de apresentação, né? Escreva a carta de apresentação num PDF, mas quando você tiver a oportunidade, coloque seu site no ar e comece a fazer uma apresentação do seu próprio trabalho. Foi assim que eu comecei em 2013, tá? Enfim, vamos lá. Quarto meio para você encontrar um bom trabalho. Solicitação por meio de contatos pessoais. Eu já falei sobre isso aqui. Capital social, né? As pessoas que você conhece, que podem te indicar, que podem falar do seu trabalho para outra pessoa. Pessoas do seu ciclo de amizade, né? Só para você ter uma ideia, eu tenho um mentorado. E aí eu vou fazer aqui abrir 2 parênteses para falar dele. Opa, deu uma travada aí, mas acho que voltou. Me digam se está tudo certo aí. Ó, o Âncora Market está falando aqui, com o WordPress é muito fácil fazer um site. Exatamente, Âncora. É só a pessoa seguir o passo a passo ali. Pessoal, tá normal aí, né? Porque deu uma travadinha aqui, mas acho que já voltou. Eu estava falando desse meu mentorado. Recentemente, uma grande empresa da internet, e é uma das maiores hoje, me chamou com o desejo de me contratar como um copywriter. E aí eles me ofereceram um salário, mais a participação, mas está fora da minha realidade. É um bom salário, tá? Só que hoje, com os meus projetos, os meus negócios, eu ganho mais do que eles me pagariam lá. E também tinha a exigência de eu me mudar de estado. Pô, eu tô morando aqui tem menos de 2 anos. E eu desejei vir para cá. Ou seja, para trabalhar com eles, eu deveria voltar para a cidade grande, que é algo que eu não desejo, pelo menos por enquanto, pelo bem da minha sanidade. Então, eu falei, poxa, eu fiquei interessado pelo trabalho. Eu ia trabalhar com pessoas que eu admiro e com bons produtos, bons serviços e fazer grandes lançamentos. E aí, eles me pediram o seguinte, pô, já que você não pode, me indique algum copywriter que você conhece. E sempre que fazem isso, eu dou preferência aos meus mentorados, né, dependendo do caso. E aí eu indiquei 3 mentorados meus. Um deles se destacou. E ele se destacou por quê? Porque ele sabe apresentar o próprio trabalho e ele tem um espírito de liderança. Desde os primeiros meses que ele começou a se arriscar no digital, ele já começou a se comportar como líder. Ele produz conteúdo, ele tem um site, ele já lançou a mentoria com pouco tempo de copy, ajudando outras pessoas que estão
no início, e ele me ligou ontem para me dar a notícia de que ele foi contratado por essa empresa. Ou seja, gente, presta atenção, ele entrou no lugar do Paulo Macedo. Paulo Macedo indicou a ele. E aí, quais eram os dois parênteses? Primeiro, que ele se destaca por ele ser um líder. E segundo, porque ele faz parte dos meus contatos pessoais. Ele está entre os meus contatos, por ser meu mentorado, por me conhecer e etc. E eu fiquei muito feliz. Ele falou, cara, vai dar bom. Fui contratado, já fui chamado, fiz um teste, eles gostaram. E, cara, eu fiquei muito feliz. Eu fico feliz como se fosse eu, tá? Como se fosse eu, como se tivesse eu sendo contratado lá pela empresa. Então, isso aqui muda, às vezes, a situação. Você conhecer pessoas que podem te indicar e você também estar disponível para determinados trabalhos, ok? Deixa eu ver aqui que tem pergunta. A questão é como fazer dinheiro como copy para manter esses custos. Elisângela, o mercado hoje está bem concorrido. Mas existem várias maneiras de você fazer dinheiro. Criando seus próprios produtos. Deixa eu falar uma outra coisa para vocês aqui. É porque assim, quando a gente já é experiente, como eu estou quase 7 anos no mercado digital, então a gente já fica meio cascudo, né? Aí parece que é fácil. Realmente fica mais fácil para quem tem mais experiência. Mas lembrando que o meu primeiro infoproduto eu fiz quebrado, estava sem grana, coloquei uma carta de vendas no ar, divulguei organicamente, as pessoas começaram a pagar. Tá? É certo que vai acontecer com vocês da mesma forma? Talvez não. Mas é aquela história, quanto mais você bate, né, mais fura. Então você tem que ir encontrando maneiras. E aí deixa eu falar o que eu comecei a falar. Eu tive a ideia de criar um produto na quinta-feira. Um novo produto. Quinta-feira de manhã. O Gabriel sabe disso. O Gabriel acompanhou. E aí eu estava cheio de coisa para fazer. Eu falei, cara, eu vou criar esse produto. E geralmente eu começo a criação do produto pela carta de vendas. Eu já começo pelo contrário, né? Então, na quinta-feira de tarde, eu comecei a escrever uma carta de vendas e fui até a quinta-feira de noite. E na sexta-feira de manhã eu terminei essa carta de vendas. Hoje eu dei uma editada nela. Semana que vem eu já vou lançar esse produto novo. Tá? É bem diferente de outras coisas que eu já fiz, etc. Mas eu criei um produto. E a entrega vai ser da mais simples possível. Fiquem atentos que vocês vão ver. Tá? Mas hoje, por exemplo, se você quiser formar o teu conhecimento, você vai abrir o Word. Você vai escrever tudo que você sabe ali, né? Vamos colocar aí que você em 3, 4 dias escreva uma parte desse conhecimento que você tem sobre o nicho. Você vai revisar você mesmo. Você vai empacotar isso colocando num PDF. Tá? E hoje a gente tem ferramentas como Canva. Canva.com. Tem planos gratuitos. E você consegue diagramar um e-book lá. Em 4, 5 dias você tem um produto pronto, um e-book. Tá? Então é uma maneira de você monetizar o que você sabe. Agora, né, é certo que você vai vender esse e-book? Não, mas você precisa testar, você precisa tentar. Foi assim que eu lancei vários produtos na minha vida. Tá? Simplesmente empacotava aquilo de alguma forma. Ou então, quer ver? Ó, tem um mentorado meu que estava com dificuldade de lançar um produto. E aí eu falei com ele, faz o seguinte... Escreve o copy, coloca a carta de vendas no ar, a página de vendas, o que você quiser. Divulga para as pessoas, ele já tinha uma pequena audiência. E você vai fazer o seguinte, você vai entregar essas aulas ao vivo, em 8 semanas, 8 aulas. Um dos meus produtos foi entregue assim, Story Copy, teve muita gente que participou. E aí como que eu fazia? Entrava no Zoom com eles, toda semana, e entregava uma aula. No final das contas, eu entreguei um produto. Gente, às vezes a dificuldade é a gente quem coloca, tá? Agora, o mercado está mais exigente, mas dependendo do nicho ainda é possível que você entregue coisas assim. Por quê? O que importa é o conteúdo, é a organização da informação, é a tua disponibilidade de entregar algo valioso para as pessoas, tá? Então, assim, comece do jeito que você pode com o que você tem e depois você vai aperfeiçoando. É o que eu fiz. No começo da minha carreira eu não tinha design. Design era horrível, né? Hoje eu já tenho design. Hoje eu já tenho uma equipe que eu não tinha, eu trabalhava sozinho, fazia tudo.
praticamente, ou contratava freelas quando eu podia, né? Então você vai aperfeiçoando no caminho. A questão é que a gente fica arrumando desculpa e se travando com as primeiras dificuldades. Lembrando do que eu já falei numa live minha, o mundo não é de quem pensa, de quem tem boas ideias, o mundo é de quem faz. Cara, colocar a bunda na cadeira ou tirar a bunda da cadeira e colocar a coisa em prática. E uma hora você vai acertar, tá? Então é uma dica que eu dou aí, tá? Vamos lá. Tem curso gratuito na Rock Content, na Rock University, que ensina a usar o WordPress passo a passo, pelo menos a parte inicial mais básica aí. Tem muita coisa gratuita, gente, é só procurar. Mas é possível ganhar bem com copy sem ter que trabalhar no digital? Emulates é mais difícil hoje, mas é possível. Eu só atuo nesse contexto, tá? Há muitos anos, então eu não sei como é fora dele. Mas é possível. Empresas de publicidade que ainda fazem mídia impressa, por exemplo, tá? Mas por que não no digital? O digital que está o futuro, o presente, né? Trabalho com uma plataforma e o custo-benefício é muito bom e excelente para trabalho. Marcelo falando aí, ó. Pode divulgar aí, Marcelo, se quiser. O Curtis Bruno tá falando, faz muito bem. Seu site é um investimento e os custos são baixos pelo que você pode ganhar. Exatamente, o Lars está falando. Ó, a Kalila tá falando, eu já sou redator web e gostaria de trabalhar com copy, mas não sei por onde começar. Então, eu acho que o melhor... Cara, não tem outro caminho, é se preparar e de repente encontrar aí um primeiro job, né? Ou como freela, ou como contratado, né? Foi assim que aconteceu comigo, eu era também redator web, e eu fechei um primeiro lançamento e aprendi a fazer no caminho, tá? Deixa eu continuar aqui, depois a gente volta respondendo aí. Eu falei da solicitação contatos pessoais, citei o meu mentorado que eu indiquei. E a quinta maneira de você arrumar um trabalho é a solicitação em pessoa. Né? Nesse caso ele fala para você ir pessoalmente na empresa, ir lá conversar e etc. Né? É claro que hoje isso é um caminho um pouco mais difícil, mas dependendo da situação pode rolar. Tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que eu gostaria de ler. Aqui, olha só que interessante isso aqui, gente. Ele fala o seguinte na página 137. Para quem entrou depois, eu estou lendo Quem Pensa Enriquece aqui do Napoleão Hill. Tá? O capítulo 6, como encontrar o trabalho que você deseja. Ele fala aqui, como obter o cargo desejado. Todo mundo gosta de fazer o tipo de trabalho para o qual é mais talhado. Um pintor adora trabalhar com tintas. Um artesão com as mãos. Um escritor adora escrever. É o meu caso. Aqueles com talentos menos definidos têm preferência por determinado campo dos negócios e da indústria. Se a América faz uma coisa bem, é oferecer uma gama completa de ocupações na agricultura, na indústria, no comércio e nas profissões. Aí olha as dicas, gente. Olha as dicas que ele dá. Decida exatamente que tipo de trabalho deseja. Se o trabalho ainda não existe, talvez você possa criá-lo. Foi o meu caso, tá? Eu queria trabalhar apenas escrevendo. Né? Claro que já existia os freelas da vida, a redação web, mas eu criei um negócio onde eu pudesse trabalhar escrevendo livros, escrevendo anúncios, escrevendo conteúdo e etc. Eu criei o meu próprio tipo de trabalho, tá? Mas lembrando, não é regra, ou você empreende ou você trabalha contratado para alguém, não existe certo e errado nesse caso. 2. Escolha a empresa ou indivíduo para quem deseja trabalhar. No caso empresa, você sendo contratado, você vai pensar na empresa que pode te contratar, ou várias empresas. No caso da pessoa que empreende, você vai identificar quem vai comprar os seus serviços ou produtos. 3. Estude seu possível empregador em termos de políticas, equipe e chances de crescimento. 4. Pela análise de si mesmo, de seus talentos e suas capacidades, defina o que você pode oferecer e planeje meios de proporcionar vantagens, serviços, desenvolvimento, ideias que acredite poder executar com sucesso. 5. Esqueça a ideia de conseguir um emprego. Preste atenção nisso aqui, não é contraditório. Esqueça se existe ou não uma abertura. Esqueça a rotina habitual de tem um emprego para mim? Concentre-se no que você pode dar. Cara, isso aqui é muito legal, é muito interessante. E aí, ele fala para pessoas que desejam ousar, tipo assim, cara, não tem vaga de emprego, vai lá e tenta assim mesmo. Tá?
Foque no que você pode oferecer para aquela empresa. No caso de você encontrar um primeiro cliente contratado, também é assim, né, para prestar serviço. Olha, depois de ter um plano em mente, contrate um... Aqui está o grande ponto dessa live, um deles. Olha a dica que o Napoleão Hill dá. Presta atenção. Depois de ter um plano em mente, contrate um redator experiente para colocá-lo no papel de forma organizada e com todos os detalhes. Quem são esses redatores? A maioria de vocês que me assiste. São vocês, somos nós mesmos. Aqui ele fala para contratar. Mas eu estou ensinando você a habilidade de copy e você não precisa. Você vai sentar o seu bumbum na cadeira e escrever isso. Ele manda escrever uma carta de vendas. E aí a gente vê copywriters aí cascudos que nunca escreveram uma carta de vendas para vender a si mesmos. Apresente o plano à autoridade adequada e ele fará o resto. Ou seja, a pessoa responsável pela contratação. Toda empresa procura homens que possam dar algo de valor, sejam ideias, serviços ou conexões. Toda empresa tem espaço para a pessoa que tem um plano de ação definido que seja vantajoso para ela. Comprometa-se em ajudar alguém a crescer, seja o seu cliente ou seu patrão. E aí as pessoas vão começar a olhar diferente para você. E aí ele diz o seguinte aqui, olha. Essa linha de ação pode requerer alguns dias ou semanas de tempos extra, mas a diferença de renda, crescimento e conquista de reconhecimento economizará anos de trabalho duro com pouco pagamento. Há muitas vantagens, sendo a principal delas o fato de muitas vezes economizar de 1 a 5 anos no alcance da meta escolhida. Toda pessoa que começa ou entra na metade da escada faz isso com um planejamento deliberado e cuidadoso, exceto, é claro, o filho do chefe. Muito bom esse finalzinho. E aí, gente, esse capítulo inteiro é uma aula, é um curso de como você pode conseguir bons empregos, bons trabalhos, etc. E aí, como eu falei, você vai adaptar. Tá? Mas o que eu quero que você foque aqui são alguns fatores. Primeiro deles, seja líder, não seguidor. Segundo, tenha planos definidos. Não adianta, eu quero me tornar um copywriter. Beleza. Mas você quer se tornar um copywriter como? Empregado, trabalhar em agência, ou ser empreendedor, ou ser afiliado ou coprodutor. Você tem que definir para onde você vai. Tá? Segundo, quanto você quer ganhar, como você quer trabalhar, com quem você quer trabalhar, em quanto tempo você vai alcançar isso. Ah, Paulo, eu não sei. Comece a definir. A definição é um dos primeiros passos para o alcance da meta. Se você não sabe exatamente aonde você vai chegar, com quem você vai estar, quanto você vai ganhar, vai ficar difícil alcançar isso. E lembra desse mentorado que eu citei? Ele é um dos que ouviu o meu conselho quando eu falei sobre isso em algum momento, de definir um objetivo. Tenho outros casos. A Luíse Salles, que fez a mentoria comigo semana passada, ou semana retrasada, não lembro. Foi retrasada. Eu não sei se ela está online aí, que ela foi dar uma palestra hoje. Eu ajudei ela a melhorar um pouquinho a definição do objetivo dela na mentoria. Ela ganhou a mentoria, tá? E, cara, quando foi hoje, a Luíse já foi palestrar num evento. Primeira palestra dela, eu postei aqui no meu story. Muda tudo quando você tem uma definição, tá? Então, você vai sair dessa live e você vai começar a pensar o que você exatamente quer alcançar. E isso vai fazer uma diferença significativa na sua vida. Então, espírito de liderança, planejamento. Outra coisa, tá? Personalidade agradável. Na verdade, eu falei de várias coisas aqui. Eu vou tirar foto das páginas e mandar nos grupos. Vamos lá, vou ler as mensagens, a gente já está com 50 minutos de live. Lá vou eu aumentar a fatura do cartão de novo. Douglas, se prepara que esse aqui, mano, vai ser bombástico. Mário Bonner tá falando, teu material é sensacional, irmão. Inclusive, Mário, eu tô de olho em você, hein? Tô vendo as coisas que você anda fazendo, as fotos que você anda tirando. Tô muito feliz aí pelo seu avanço, tá? Kalila tá falando, eu fiz um curso, mas fiz de besteira, era para ter dividido em módulos, aí quero fazer isso, mas fico com medo do pessoal que já comprou ficar chateado. No caso, você fez um curso, você não dividiu em módulos. Por que vou ficar chateado? Organiza os módulos, conversa com eles. Pessoal, eu lancei o curso dessa forma, mas agora eu vi que eu precisava ter
organizado de outra, tá? Tá entregue aqui o que eu prometi a vocês, mas agora eu vou dividir em módulos. Não tem problema, seja franco com a tua audiência. Inclusive, existem maneiras de você compensar quem não ficar satisfeito. Dá uma outra coisa para a pessoa, tá? Eu já fiz isso em alguns momentos que eu precisei mudar o meu produto e o pessoal ficou satisfeito. Se a Letícia reclamar, vai falar que a culpa é minha. Espero que eu não seja o responsável pelo divórcio de vocês, que eu não quero que vocês se separem. Upsell e vende para os seus alunos. Cria outro Kalila e faz upsell e vende para os seus alunos. Legal também essa ideia do Laerte, tá? Pode ser muito bom. Vamos lá. Basta avisar dizendo que é para benefício próprio deles. Legal, material complementar. 90% das vezes eles aprovam. É isso aí. Os meus alunos já sabem, né? Quero vender sem aparecer e sem investir inicialmente, porque a situação está difícil. Olha, não existe não investimento. Ou você vai investir seu tempo, ou a sua habilidade, o seu conhecimento, alguma coisa você vai ter que investir. Pode não ser investimento em dinheiro, mas, Elisângela, você vai ter que investir alguma coisa, né? Vamos lá, 10% eu aprendi com os erros. Às vezes a gente cria a nossa noia. Acho que é isso que falou aqui, né? Aí você tem dinheiro para investir, investe tempo. É isso aí. Laerte já pegou a ideia. Deixa eu ver aqui, gente, mensagem pra caramba. Vou ler aqui mais umas 4 e a gente fecha. Basta manter para quem já comprou e vender participando ali ainda os conselhos. Ó, Estrela falou, quando eu tinha 11 anos, escrevi uma carta de apresentação e um currículo para meu primo de 27 anos, por aí. Ele falou contratado e me deu de presente. Ele foi contratado e me deu de presente uma bolsa que eu queria e um salgadinho. Olha só que legal, gente. 11 anos. A Estrela. Olha só. Quando eu li esse capítulo do Rio, eu tinha 19 para 20 anos a primeira vez. Depois eu reli ele, eu estava no mercado digital. Eu comecei a querer vender carta de apresentação para quem queria arrumar emprego. Eu só não levei isso à frente porque quem queria arrumar emprego não tinha dinheiro para me pagar, né? E aí, mas eu tive essa ideia. Eu falei, cara, eu posso escrever carta de apresentação. Inclusive, eu escrevi uma para o meu primo. Você falou do seu primo, eu lembrei do meu, que trabalhava com logística. E ele foi contratado também através da carta de vendas. Então, gente, a gente tem o poder de vender qualquer coisa, inclusive vender conseguir a vaga de emprego. Tá focando na própria carta de vendas, a Emilete falou, muito legal. Já sei o benefício da cópia, o que ela pode proporcionar, mas fazer uma boa carta, sendo que o resultado pode não vir. Se você não fizer também, você não vai ter resultado. Você precisa fazer e testar. Elisângela, você está insegura. Tá? Começa a pensar mais em ter segurança para fazer as coisas, tá? Percebi em 3 mensagens suas, você está insegura. Um aluno me procurou na semana retrasada e falou assim, um aluno não, ele é seguidor. Ele falou, Paulo, cara, perdi meu emprego, seguro-desemprego tá acabando. E, velho, eu tô inseguro. Ele mesmo falou isso. Porque só vem na minha cabeça escassez, escassez, escassez. Aí ele falou assim, qual conselho que você me dá? E aí eu falei pra ele, incute na sua cabeça abundância, 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 até você lembrar que a abundância é melhor do que a escassez. Foi a dica que eu dei pra ele. Ele falou, mano, era isso que eu precisava ouvir. Eu falei, exatamente. Às vezes a gente foca no problema. O nosso foco é a nossa realidade. E isso acontece comigo, tá, gente? A minha mente tenta me auto-sabotar o tempo inteiro. Quem é meu amigo mais íntimo sabe disso, que eu desabafo com eles, tá? Mas às vezes a gente sofre mais na mente do que na realidade. Ao mesmo tempo que tem gente desempregada com problema, que não está conseguindo vender, tem gente que está vendendo muito. Então, se existe gente que está vendendo muito, a gente tem que, cara, encontrar uma maneira de ir naquele caminho, naquela trilha ali. Existe resposta fácil? Não. Se existisse, muita gente estava rica. Não existe resposta fácil. Agora, você precisa primeiro mudar o seu estado mental, mudar, cara, a sua visão sobre a questão, sobre o problema, etc. E encontrar soluções. O problema é que quando a gente está abatido, era o meu caso lá em 2017, quando eu quebrei. Quando a gente está abatido, sem dinheiro, tendo que pegar dinheiro emprestado para fazer as coisas, né? E com medo, porque não tem dinheiro para pagar o aluguel, não tem dinheiro para pagar o funcionário, etc. Aí a gente fica focando naquilo ali. Agora, quando eu parei com isso e falei, vou focar na solução, vou criar algo que o mercado quer, aí aconteceu, né? Então, é garantido que vai dar certo na primeira, na segunda, na terceira? Não é.
Mas se ficar focando no problema e nas desculpas e nas dificuldades, não vai acontecer. Então, primeiro muda o estado mental e começa a pensar, pô, se tem um monte de gente ganhando dinheiro, né? Eu vou até citar um concorrente aqui, ele fez um anúncio esses dias que eu gostei, tá? Foi o Aguiari. Ele falou num dos vídeos dele que às vezes o resultado só vem quando você fica autoimputecido. Quando você olha para uma pessoa que entrou menos tempo que você no mercado, tá? E aí, eu já falei mal do Aguiari em vezes que ele vacilou, e agora eu tô falando bem. Ele acertou nesse anúncio, eu gostei. E isso é verdade. Quando a gente fica autoimputecido e fala assim, caraca, fulano de tal sabe menos do que eu, entrou menos tempo do que eu no mercado, mas tá ganhando dinheiro. Aí a gente fica puto, tá? Desculpa a expressão. E aí a gente começa a querer fazer para acontecer. E isso acontece comigo o tempo inteiro. Quando eu vejo um concorrente meu, que é mais merda do que eu, que sabe menos do que eu, tá? E eu não tô falando isso aqui com arrogância, é a realidade. Tem gente que sabe muito mais do que eu, tem gente que sabe menos. E aí eu vejo o cara aplicando algo que dá resultado para ele, eu falo, cacete, por que eu não pensei nisso? E aí eu fico puto e procuro arrumar soluções para resolver o meu problema. É o caso desse produto, tá? Tá resolvendo um problema específico meu. E aí eu falei, eu vou criar algo para o mercado, né? Então, tem que mudar o estado mental. No lançamento do Quem Influencia Enriquece esse ano, eu peguei uma nota de dólar que eu tenho aqui, tá? E essa nota de dólar, eu tenho um carinho por ela, não por ela ser dinheiro, mas porque eu obtive ela numa situação específica, né, que não vale contar aqui. Não por ser errado, etc., mas é porque é detalhe relevante. E aí eu peguei essa nota de dólar e gravei um anúncio falando assim, nas crises, o dinheiro não deixa de existir. Ele só troca de mãos, tá? E a gente às vezes esquece disso, a gente não tem noção de quão abundante é o mundo, tá? A gente começa a pensar que quem tá rico tá, cara, enganando as pessoas. Nem sempre. A gente tem muita crença com relação a resultado, com relação a ganhos, tá? A gente tem muita limitação. Agora, quando a gente pensa o seguinte, cara, o mesmo mundo que o cara vive, eu vivo. As mesmas 24 horas que o cara tem, eu tenho. O mesmo acesso à informação que o cara tem, eu tenho. A gente tem a mesma internet, né? O mesmo Google, o mesmo Facebook, o mesmo YouTube. Agora, claro, ele é diferente, ele tem talentos diferentes, ele tem percepções diferentes, mas as possibilidades e as oportunidades são as mesmas. Se o cara começou ontem do zero e tá fazendo dinheiro, por que eu não posso fazer essa merda? Entendeu? Aí eu começo a ficar nervoso quando eu falo essas coisas. Por quê? Porque é a grande verdade. E a gente fica se limitando, se colocando limite. A gente age igual aquele meme que tem um cavalo amarrado numa cadeira de plástico. E o cavalo não anda porque ele acha que a cadeira de plástico segura ele. E não é. É igual o elefante de circo, que era treinado para ficar amarrado num banquinho. E o elefante tem muito mais força do que um banquinho. Ele consegue quebrar aquilo ali com uma patada. Mas o problema é que ele acha que aquilo ali é a maior barreira dele, não é. Gente, nós não realizamos certas coisas na vida porque nós somos limitados. A gente se coloca a limitação. Quando a gente percebe que o mundo é grande, que o mundo é abundante, que o dono do mundo é Deus, o dono do ouro e da prata. Quando a gente percebe que nós temos o poder de, com humildade, conseguir coisas grandes, a gente avança. Tá? Tudo pode... eu esqueci a frase. O Napoleão Hill fala uma frase que ela parece esquizofrênica. Mas quando você entende o viés dela, você destrava. Ele fala que tudo que a mente humana pode conceber, ela pode realizar. Se um homem, na década de 60, fez a merda de um foguete e foi na Lua, com menos tecnologia do que a gente tem hoje, por que eu não consigo criar um produto que vai me tirar da pobreza? Por que eu não consigo criar, sei lá, cara, uma solução para me tirar daquela situação? Nem todo mundo é gênio, mas todo mundo tem potencial. O que você não pode fazer é se recusar, é aceitar a dar errado. Você precisa começar a se recusar a dar errado. E aí é que as coisas começam a mudar. Lembrando de um dos lemas dessa série: pare de dar desculpas. Eu não me importo com o quanto seus pais, seus professores ou o sistema estragaram a sua cabeça. Você tem idade o suficiente para começar a escrever o seu roteiro. E eu não estou falando para criança. E tem criança que está se destacando. Filho de um aluno meu, Hernandes, escreveu um copy esses dias, 12 anos.
O problema é que a gente fica se limitando, tá? Então vamos começar a pensar nas soluções. Agora, faço um adendo aqui. Não quer dizer que eu estou botando o dedo na sua cara e dizendo que o seu problema não é grave, não é grande. Não é isso, tá? Eu sei que tem certas coisas na nossa vida que são difíceis de superar. Mas a pior coisa que nós podemos fazer nessas situações é ficar arrumando desculpa, focando no problema, colocando a responsabilidade nos outros. A gente precisa saber mudar o nosso estado mental nas piores situações. Tá bom? Então, com isso eu fecho essa live e digo para você, pare de dar desculpas. Foque no que você pode realizar. E para finalizar, eu digo o seguinte, nenhuma situação é eterna, né? A não ser que você já esteja no outro plano, já esteja, né? Você passe para outro plano, vá para o céu, né? Ou para o lugar ruim, que eu acredito que existe. Mas quando você está aqui, as situações elas não são eternas, elas vão passar, tá? Até os piores momentos da humanidade passaram. O Holocausto, por exemplo. A gente está vivendo um clima de pandemia, vai passar. A gente não vai viver isso eternamente. O problema que você está enfrentando hoje, de desemprego, de falta de grana, de desmotivação, vai passar, tá? Eu sempre conto a história do passado, da minha quebra. Por quê? Passou. Então, acredite nisso, tá? E lembre-se, cada fracasso, cada adversidade traz consigo um benefício superior equivalente. Aprenda com os problemas e as dificuldades. E aí o seu estado vai mudar, tá bom? Gente, espero que eu tenha contribuído mais uma vez para vocês, tá? O Douglas falando, pensa que poderia estar pior. Exatamente, Douglas, isso aí é importante. Às vezes eu vejo, quando eu estou lidando com um problema, eu vejo pessoas que estão em estados piores do que o meu, eu fico pensando, caramba, velho, eu estou reclamando da vida aqui à toa, né? Tem gente que realmente está numa situação pior, né? Tem gente que está em cima de uma cama sem conseguir andar, se mexer e etc, né? Eu tenho um amigo que está assim nessa situação hoje. Então, assim, a gente não pode reclamar. A gente tem uma dádiva de poder estar obtendo aquilo que a gente obtém hoje, tá bom? Gente, um carinho no coração para vocês. Fiquem com o meu abraço. Amanhã estaremos aqui. A live de domingo vai ser mais curtinha, né? Pra gente curtir mais a família, o churrasco, enfim, né? Ou a Netflix. Mas estaremos aqui na 23ª live do Desafio Me Recusa a Dar Errado, tá bom? Vamos tirar o nosso print nosso de cada dia. E se alguma coisa ficou aberto e eu não respondi aqui, coloque na minha caixinha do story, tá? Eu vou responder durante o dia. Valeu? Vamos lá? Printou? Marque o careca e vamos pra cima. Conte comigo.